Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Esta é a oração, é o clamor, é o pedido que Davi faz a Deus, no momento em que se encontra em solidão, estado este que o leva à aflição. Estou sozinho e aflito. A solidão é um sentimento que vem se acentuando nas últimas décadas e tem afligido muitas pessoas, principalmente nos grandes centros urbanos, onde reinam o anonimato e a impessoalidade, onde muitas pessoas são nada mais do que números. Até pode parecer que não, mas a solidão é um sentimento e uma situação de vida muito comum, mais até do que imaginamos. Muitos sofrem por viverem nesta situação. Solidão é o sentimento de se estar só e ser sozinho na imensidão do mundo e em meio à multidão. É possível sentir só, mesmo na companhia de várias pessoas. Solidão é o sentimento de vazio interior dominado pelo tédio e pela insatisfação. Solidão é diferente de solitude. Solitude é a escolha consciente de ficar sozinho como algo positivo, para refletirmos sobre a nossa vida, sobre as nossas decisões, para nos colocarmos diante de Deus em oração. Solidão é o contrário, é o sentimento de desconexão, é a ausência de pertencimento e ausência de valorização, de se ser valorizado. Pessoas solitárias não conseguem se identificar e se encontrar no meio em que vive e com quem está ao seu redor, o que resulta no isolamento social e também isolamento psíquico. A solidão é um sofrimento silencioso, imperceptível, responsável por gerar tantos outros sentimentos destrutivos, como a depressão e a ansiedade. Aos poucos, ela vai eliminando o sentido da vida e chega ao ponto de tirar por completo a vontade de viver. Não é por acaso que a solidão está relacionada a muitos casos de suicídio. A solidão é um problema tão sério que se tornou uma das grandes preocupações do século XXI. Um dos periódicos científicos mais respeitados no mundo, The Lancet, anunciou a criação de um comitê para estudar a solidão. Países como Japão e Inglaterra recentemente criaram o Ministério da Solidão por entendê-la como um dos fatores de risco para o desenvolvimento de transtornos mentais e o próprio suicídio, como já mencionamos. E também por perceber que a solidão deixou de ser um problema pessoal e se tornou um problema de saúde pública. O objetivo da criação deste ministério é estimular e facilitar a convivência social das pessoas, principalmente as que vivem em estado de isolamento. Não é difícil perceber que nas grandes cidades é significativo o número de idosos que vivem sozinhos, sem familiares ou então esquecidos por eles. Mas, além dos idosos, há adolescentes que sofrem com a solidão, assim como jovens, esposas, maridos, ou seja, a solidão é um problema que atinge todas as faixas etárias. Até mesmo as redes sociais, criadas para aproximar as pessoas, têm sido associadas a um aumento da sensação de desconexão social.
em meio a tantas opções para estarmos conectados, mesmo com o fato de sabermos o que acontece na vida de tanta gente, não estamos isentos de nos sentirmos solitários. Alguns motivos que geram solidão em muitas pessoas são: primeiro, o fato de não se sentir ouvida, escutada e compreendida. Segundo, a rejeição, ou seja, não ser aceita nem respeitada em um grupo. Está aí o bullying nas escolas, nas ruas, que tanto aflige os adolescentes e jovens, e eles acabam se isolando, se fechando em si mesmo, alimentando assim a solidão. Terceiro, não se sentir valorizada. Quarto, a violência física e emocional também podem ser motivos para a solidão. Uma outra razão, uma grande frustração pode levar as pessoas à solidão, tal como o falecimento de pessoas importantes, ou então uma frustração familiar na vida conjugal, na vida profissional. Tudo isto favorece a solidão. E por fim, o fato de não cultivar amizades. Não cultivar amizades vai também isolando a pessoa e vai a conduzindo para o estar só. Penso que todos nós, de uma forma ou de outra, sofremos ou já passamos pela solidão. Muitas pessoas choram sozinhas, carregam questionamentos e guardam sentimentos que fortalecem a solidão. Se você se sente só, tem sofrido com este mal, então tenha a certeza, conscientize-se, coloque em seu coração que é preciso mudar. É preciso combater a solidão. É preciso mudar a sua mente e a forma de agir, a forma de viver. Além dos recursos científicos, como a busca de um terapeuta, à luz da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos mostra, aquilo que a Bíblia nos ensina, quero compartilhar algumas contribuições para você lidar e vencer a solidão. Em primeiro lugar, comece com a espiritualidade. Comece com a espiritualidade. No salmo que lemos, Davi se volta para Deus e ora: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. E ele continua a sua oração da seguinte forma: alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias, considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Davi confia em Deus, crê que Deus pode ajudá-lo, que Deus pode libertá-lo do seu sofrimento, que Deus pode fazer algo por ele, e por isto ele ora, alimenta o seu coração de esperança e suplica a Deus. Se a solidão gera o sentimento de que ninguém te escuta, ninguém te entende e ninguém se importa com você, a espiritualidade presente em Davi vai no sentido contrário. Deus te escuta. Deus te escuta. Por isso você pode orar. Pode orar e pode falar com Ele e abrir o seu coração. Deus te entende. Entende o momento que você está passando, entende a sua frustração, entende o sofrimento que a solidão traz, e por isso nele você pode confiar. Deus se importa com você, por isto Ele pode te livrar da solidão. Você não foi criado do nada e nem é fruto do acaso. Você foi criado e existe por causa da vontade de Deus. E Deus te criou por amor. Ele te ama e quer ser amado por você. Nesse sentido, é que a oração, a leitura da Bíblia, a fé de que Deus te ama e está
com você em todos os momentos da vida, até mesmo na mais profunda solidão, podem ser ingredientes e, se for o caso, o ponto de partida, o passo inicial para começar a enfrentar e vencer a solidão. Na oração de Davi, ele pede: guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Versículo de número 20. Na mais profunda solidão, estou só e aflito, Davi busca refúgio em Deus. Davi exercita, cultiva a espiritualidade. Para lidar e vencer a solidão, comece com a espiritualidade, mas dê o passo seguinte: valorize a comunhão. Esta é a segunda contribuição a ser ressaltada. Valorize a comunhão. É muito importante a concepção de que espiritualidade é a construção de amizade sobretudo com Deus. Comunhão é amizade, comunhão é relacionamento saudável, relacionamento construtivo. Comunhão é relacionamento em que valorizamos o outro e também nos sentimos valorizados. É da natureza do ser humano viver em sociedade e ser integrado a um grupo. A família é a nossa primeira experiência neste sentido. Deus não criou o ser humano para viver sozinho, para viver em solidão. No relato da criação em Gênesis 2, vemos o próprio Deus afirmando: não é bom que o homem esteja só, não é bom que o homem viva só. E da mesma forma a mulher, não é bom que a mulher esteja só ou viva só. Em Gênesis 1, aprendemos que fomos criados à imagem, conforme a semelhança de Deus. Conforme a semelhança de Deus, e a essência da imagem e da semelhança de Deus em nós reside na capacidade de amar e de se relacionar. Para lidar e vencer a solidão, valorize a comunhão com Deus e valorize a comunhão com o povo de Deus. Saiba que no seguimento a Jesus, nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos, compartilhamos a vida e aprendemos de Deus uns com os outros. Nesse sentido, a natureza da fé em Cristo agrega e não exclui. A natureza da fé em Cristo não considera ninguém indiferente ou sem valor. É igual ao coração de mãe, sempre cabe mais um no povo de Deus, na comunidade de Cristo Jesus. Assim é a igreja e assim deve ser a igreja, um espaço vital onde as pessoas se encontram e encontram um ao outro, e todas se encontram com Deus e Deus se encontra conosco. Hoje temos o privilégio de celebrarmos a ceia do Senhor. Ela é a maior expressão da comunhão cristã, nossa com Deus e uns com os outros, assim como da comunhão de Deus com todos nós. A ceia do Senhor representa uma refeição. Temos o pão e o vinho. Comemos juntos em memória do sacrifício único de Jesus Cristo em nosso favor. Participar da ceia é celebrar o fato de que Deus nos ama em seu Filho Jesus Cristo. Participar da ceia é celebrar o amor do Filho por nós, ao ponto de dar a sua vida em nosso favor. Participar da ceia é celebrar a presença do Espírito Santo que nos une como povo de Deus. O critério comum que nos identifica como uma unidade no coletivo chamado igreja é o amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo por nós e o amor uns pelos outros. Nós temos dificuldades em alguns momentos como igreja em viver este amor, mas este é o nosso caminho, esta é a nossa missão em Cristo, é a razão de estarmos aqui. Amar uns aos outros como o Senhor Jesus nos amou. E isto é comunhão. A base da comunhão
é o amor. Por isso, valorize a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus. A última contribuição para você lidar e vencer a solidão é: procure ser útil. Procure ser útil. Procure ser útil com o conhecimento adquirido até aqui, com o conhecimento, com a sua vida, com a sua companhia, com a sua história. Seja útil com a história que você construiu até aqui. Seja útil com o seu tempo, com os seus recursos. Procure ser útil, procure fazer o bem e ajudar as pessoas que precisam. A questão não é somente dar a sua oferta, dar o seu tempo, mas a questão é participar. Dar pode até se tornar um ato frio, um ato de desapego, ou então alívio da consciência. Participar é construir juntos, aprender juntos e crescer juntos. Como exemplo e motivação para você se sentir útil na comunidade, no povo de Deus, né? Colabore com a campanha do inverno, como nós já anunciamos aqui, que estamos promovendo, mas colabore e participe da distribuição daquilo que será destinado às pessoas e às instituições parceiras aqui da primeira igreja. Acompanhe os diáconos e diaconisas até o lar Viva Bem, a idade que tem. Venha conhecer as famílias atendidas pelo Ministério de Ação Social e Diaconia, que todo mês essas famílias vêm até a igreja. Conversam com os pastores, com os membros, diáconos e diaconisas. Nós oramos por elas. Se você quiser, pergunte sobre a situação que elas estão vivendo, a família que elas têm. Venha conhecer as famílias atendidas pelo MASD. Participe do despertar da família, toda terça-feira, quinta-feira, ou então um sábado por mês, nós servimos refeição para as pessoas que estão na rua. Participe do despertar da família, conheça essas pessoas, as suas histórias e os motivos que a levaram a morar na rua. Seja útil com o seu tempo, com o seu conhecimento, com os seus recursos, com o seu dom. A solidão se alimenta do sentimento de inutilidade. Sem dúvida, é uma frustração muito grande se sentir inútil, mas na comunhão do povo de Deus, você é útil, você pode se sentir útil, disponibilizando seu tempo, seu talento, seus dons para o benefício do outro e recebendo das outras pessoas aquilo que elas podem te ajudar e podem também te apoiar. Saiba que a dinâmica da vida em comunidade deve ser marcada pela companhia, pela amizade, pelo trabalho conjunto, e que é importante saber quando podemos dar atenção e quando precisamos de atenção, de ajuda e de apoio. Para concluir, viver sozinho é uma tendência que vai nos puxando. Creio que você já deve ter pensado assim, passado pela sua cabeça, porque na minha já passou. O melhor é ficar sozinho. O melhor é viver sozinho. Menos problemas, menos preocupações, dores de cabeça. E a solidão tem esta dinâmica, ela vai nos puxando. A tendência que vai nos puxando para viver sozinhos. Ou então é uma tentação, uma tendência que se mistura com a tentação do nosso tempo. A solidão encolhe a natureza humana e entristece a alma. Em vez da solidão, sinta-se importante, saiba do seu valor enquanto criatura e filho ou filha de Deus. Para isto, cultive a espiritualidade por meio da oração e da palavra do Senhor. Valorize a comunhão com Deus e a comunhão com o povo de Deus e procure, de alguma forma, colaborar, contribuir, participar, se sentir útil, ser útil na comunidade
do povo de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar e que este mal, solidão, não seja presente na minha vida e nem na sua vida. E que possamos ter a alegria de ter Deus como aquele que nos ampara. A alegria da comunhão do povo de Deus e a alegria também por nos sentirmos úteis na casa do Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Amém.